Você já ouviu falar de uma mulher chamada Lídia? Ela era muito especial. Lídia era uma mulher inteligente, forte e muito trabalhadora. Ela vinha de uma cidade chamada Tiatira, que ficava em uma região distante, e lá ela aprendeu um trabalho bem diferente. Lídia vendia tecidos da cor roxa. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Mas não era qualquer roxo, não. Naquela época, a cor roxa era muito rara. Para fazer tinta roxa, era preciso usar um pozinho tirado de um tipo especial de molusco, um bichinho que vivia no mar. Era difícil de conseguir, e por isso, só pessoas muito ricas e até reis usavam roupas dessa cor. Imagina só, era como se ela vendesse tecidos de ouro. Por causa disso, Lídia era uma mulher de negócios importante. Ela viajava bastante para vender seus tecidos valiosos e, naquele momento da história, ela estava na cidade de Filipos, uma cidade movimentada e cheia de pessoas diferentes. Ela estava lá para trabalhar, vendendo seus tecidos, fazendo novos amigos e também procurando sempre agradar a Deus. Mas o mais lindo é que, mesmo sendo uma mulher ocupada, Lídia não se esquecia de Deus. Ela adorava o Senhor com todo o coração, mesmo sem ainda conhecer Jesus. Ela era sincera, tinha fé e gostava de aprender mais sobre Deus. Lídia sempre buscava fazer o que era certo e gostava de orar. Lídia é um exemplo de mulher forte, generosa e cheia de fé. E o mais bonito ainda estava para acontecer, porque Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dela. Um encontro que ia mudar tudo para sempre. Era um sábado ensolarado, daqueles em que a brisa sopra suave e o céu parece pintado por Deus. Lídia acordou cedo e se preparou com alegria. Ela colocou uma de suas roupas mais simples, prendeu os cabelos e pegou um pequeno lenço. Hoje era dia de oração. Naquela cidade, Filipos, não havia uma sinagoga, um lugar de oração dos judeus. E quando isso acontecia, as pessoas que adoravam a Deus costumavam se reunir ao ar livre, perto de um rio. Era ali que elas oravam, cantavam hinos e falavam sobre as maravilhas de Deus. E foi exatamente isso que Lídia fez. Junto com outras mulheres, ela caminhou até o rio que ficava nos arredores da cidade. O barulho da água correndo era tranquilo, e o canto dos passarinhos deixava o ambiente ainda mais bonito. Era como se o próprio céu estivesse prestando atenção. Lídia se sentou com as amigas, e juntas elas começaram a orar. Elas queriam conversar com Deus, agradecer por tudo que tinham, pedir sabedoria e ouvir com atenção aquilo que o Senhor colocasse em seus corações. Mas o que Lídia não sabia era que aquele sábado seria diferente de todos os outros. Algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Deus estava preparando um encontro especial, um presente. Um homem chamado Paulo estava a caminho, e ele trazia uma mensagem que ia tocar o coração de Lídia de um jeito que ela jamais imaginou. O céu parecia sorrir naquele dia. O vento soprava de leve, e os passos de Paulo se aproximavam da beira do rio. Lídia nem sonhava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Tudo por causa de uma oração num sábado comum. Lídia estava sentada à beira do rio com suas amigas, e todas estavam em silêncio, com as mãos unidas e os olhos voltados para o céu. Elas oravam com fé, acreditando que Deus estava ouvindo cada palavra. Foi então que, de repente, elas ouviram passos se aproximando pela trilha perto do rio. As folhas faziam um barulhinho suave sob os pés dos visitantes. Quando elas olharam, viram um homem com um rosto sereno, andando com outros companheiros. Ele carregava rolos de pergaminho e usava roupas simples. Era o apóstolo Paulo, aquele que havia sido escolhido por Jesus para contar ao mundo as boas novas. Paulo tinha viajado por várias cidades, enfrentando tempestades, prisões e perigos, tudo para falar de Jesus. E agora, ele estava ali, bem diante
de Lídia e suas amigas, naquele lugar calmo e cheio de fé. Paulo se aproximou com um sorriso gentil e perguntou se podia se sentar com elas. As mulheres concordaram com alegria, curiosas para ouvir o que aquele homem de Deus tinha para dizer. E então, Paulo começou a falar. Ele contou sobre Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para mostrar o amor do Pai para todos. Paulo explicou que Jesus fez milagres, curou pessoas, ensinou sobre o reino de Deus e, mesmo sendo perfeito, morreu na cruz para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Mas Paulo não parou aí. Ele falou com alegria que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, pronto para receber todo aquele que crer nele. Ele dizia: Jesus é o Salvador. Ele nos ama tanto que deu a vida por nós, e agora convida todos, homens e mulheres, crianças e adultos, ricos e pobres, para seguirem a ele. Lídia escutava cada palavra com os olhos bem abertos. O coração dela parecia bater mais forte. Aquela mensagem era diferente de tudo que ela já tinha ouvido. Era como se uma luz nova estivesse brilhando dentro dela. As outras mulheres também estavam tocadas, mas havia algo especial acontecendo com Lídia, algo que só Deus poderia estar fazendo. Ela não sabia ainda, mas o Senhor estava preparando o coração dela para receber a maior alegria da sua vida. Enquanto o apóstolo Paulo falava, Lídia ficou muito atenta. Ela ouvia cada palavra como se estivesse ouvindo uma melodia nova e maravilhosa. Seus olhos brilhavam, suas mãos estavam quietinhas no colo. O coração batia mais rápido a cada história sobre Jesus. Era como se tudo aquilo que ela sempre procurou, tudo o que ela queria entender sobre Deus, estivesse se encaixando agora, como as peças de um quebra-cabeça. Paulo falava com tanta paixão e verdade que parecia que o próprio céu estava falando através dele. E então, aconteceu algo muito especial. A Bíblia diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos 16 e 14. Isso mesmo. Foi Deus quem abriu o coração de Lídia. Foi como se uma porta tivesse se aberto. Dentro dela, uma porta cheia de luz. Uma porta que levava direto ao amor de Jesus. Lídia entendeu a verdade sobre o Filho de Deus e creu. Ela acreditou com todo o seu coração que Jesus é o Salvador, que ele morreu por ela e ressuscitou, e agora queria viver no coração dela. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus é quem toca o coração das pessoas, como um jardineiro que prepara a terra para uma flor nascer. E naquele dia, à beira do rio, uma nova vida começou a brotar no coração de Lídia. Uma vida cheia de fé, esperança e alegria. Ela não viu luzes piscando, nem ouviu trovões. Mas dentro dela, algo lindo aconteceu. Jesus entrou em sua vida, e tudo começou a mudar. Lídia não era mais apenas uma mulher que adorava a Deus de longe. Agora ela conhecia o Salvador pessoalmente. Ela era uma nova mulher, cheia do amor de Jesus, pronta para viver de um jeito diferente. Aquele foi o melhor dia da vida dela. Assim que Lídia creu em Jesus, seu coração ficou cheio de alegria. Era como se uma luz tivesse acendido por dentro. Ela não queria guardar aquela alegria só para si. Ela queria viver para Jesus de verdade, mostrar a todos que agora pertencia a Ele. E sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela disse: eu quero ser batizada, agora mesmo. Lídia entendeu que o batismo é um sinal de que a pessoa entregou sua vida a Jesus. É como dizer para o mundo inteiro: eu sou uma nova pessoa, e agora sigo o meu Salvador. Ali mesmo, à beira daquele rio tranquilo, Lídia desceu às águas. O céu parecia sorrir, os passarinhos continuavam cantando, e Paulo, com muita alegria no coração, batizou Lídia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água tocou sua pele, mas foi o Espírito de Deus que já estava transformando tudo lá dentro. Era como se aquela água limpinha representasse tudo de novo que estava começando na vida dela. Ela saiu da água sorrindo, com os olhos cheios de paz. Mas tem mais. Lídia não quis guardar essa bênção só para ela. Ela correu para sua casa e contou tudo com entusiasmo. Eu conheci Jesus. Ele é o Salvador. Ele mudou a minha vida. E sabe o que aconteceu?
Toda a sua casa creu também. A Bíblia diz que todos os da casa de Lídia também foram batizados. Servos, familiares, todos ouviram, creram e desceram às águas com alegria. Imagina só que festa linda! Pessoas sorrindo, corações cheios de esperança, e todos celebrando a nova vida que Jesus trouxe para aquela família inteira. Foi um dia inesquecível, um dia de alegria, fé e transformação. A casa de Lídia nunca mais seria a mesma, porque Jesus agora fazia parte da história deles para sempre. Depois daquele dia tão especial à beira do rio, quando Lídia e toda a sua casa foram batizadas, o coração dela estava cheio de gratidão. Ela não conseguia parar de sorrir. Era como se um pedacinho do céu tivesse descido e enchido sua vida de luz e paz. Ela olhou para Paulo e seus amigos missionários, homens que tinham viajado tanto, enfrentado tantas dificuldades só para contar sobre Jesus, e pensou: eu quero retribuir esse amor. Eu quero cuidar deles, assim como Jesus cuidou de mim. Então, com um sorriso no rosto e os olhos brilhando de alegria, Lídia disse: por favor, venham para minha casa. Fiquem comigo. Quero oferecer um lugar para vocês descansarem, se alimentarem e continuarem fazendo esse lindo trabalho de Deus. No começo, Paulo e os outros missionários hesitaram um pouquinho. Eles não queriam atrapalhar, mas Lídia insistiu com carinho, quase como uma mãe cuidadosa. A Bíblia diz que ela os constrangeu a ficar, ou seja, ela foi tão amorosa e determinada que eles aceitaram o convite. E foi assim que a casa de Lídia se transformou num lugar de bênção. Ela preparou comida gostosa, arrumou um quarto confortável, e cada cantinho da casa foi preenchido com amor, cuidado e a presença de Deus. Ali, Paulo e os outros puderam descansar, orar, ensinar e continuar sua missão. Mais do que apenas uma hospedagem, a casa de Lídia se tornou um refúgio para os servos de Deus. Um lugar onde o nome de Jesus era falado com alegria, onde hinos eram cantados e onde as pessoas se reuniam para aprender mais sobre a fé. Sabe o que é mais lindo? Lídia entendeu que seguir a Jesus também é servir ao próximo, com generosidade e coração aberto. E foi exatamente isso que ela fez. A casa que antes era conhecida pelos tecidos roxos agora ficou conhecida como a casa onde Jesus habitava. Um lar cheio de luz, fé e amor. A casa de Lídia, que antes era conhecida pelos tecidos roxos e pelos aromas gostosos da cozinha, agora tinha um novo brilho. Era como se a luz de Jesus tivesse iluminado cada parede, cada janela, cada cantinho do lar. Depois que Lídia foi batizada e sua vida mudou, ela abriu as portas da sua casa para algo muito especial. Ali começou a se reunir a primeira igreja cristã da cidade de Filipos. Sim, isso mesmo. As pessoas que criam em Jesus começaram a ir até a casa de Lídia. Era um lugar cheio de amor, onde os corações se uniam para orar, cantar hinos, ouvir as histórias de Jesus, ler as Escrituras e aprender mais sobre como viver como filhos de Deus. E sabe o que é ainda mais bonito? Lídia se tornou uma das primeiras líderes da igreja naquela cidade. Ela cuidava das pessoas, acolhia quem precisava, encorajava os irmãos na fé e ajudava os missionários. Sua casa era como um pedacinho do céu na terra. As crianças iam para lá sorrindo, os adultos chegavam animados, e todos saíam com o coração cheio da presença de Deus. Lídia não era apenas uma mulher de negócios. Agora, ela era uma mulher usada por Deus para espalhar o amor de Jesus por toda a cidade. Foi na casa de Lídia que nasceu a igreja em Filipos, uma das mais queridas por Paulo. Mais tarde, ele até escreveu uma carta linda para essa igreja, conhecida como a Carta aos Filipenses, que está na Bíblia até hoje. Tudo começou com um coração aberto, um sábado à beira do rio, e uma mulher que disse sim para Jesus. E assim termina a linda história de Lídia, a mulher que vendia tecidos roxos e se tornou uma serva corajosa e generosa do reino de Deus. Ela nos ensina que, quando abrimos o coração para Jesus, coisas maravilhosas acontecem e que até a nossa casa pode se tornar um lugar cheio de luz, amor e fé.